Olá, boa noite. Meu nome é Aline, juntamente com a Gleiciele, a Luane, a Marcelene e a Cíntia, nós iremos apresentar esse trabalho referente às considerações sobre as doenças da mama. As mamas, elas são órgãos glandulares pares, suscetíveis a estímulos neurohormonais e destinados primordialmente à secreção do leite. São glândulas sudoríparas, altamente modificadas e especializadas, originadas de invaginação do ectoderma para formar os ductos e os alvéolos, o tecido conjuntivo vascularizado que sustenta o epidélio derivado do mesoderma. As primeiras manifestações do tecido mamário, eles surgem por volta da 6ª semana de vida embrionária. A telarca, que é como é chamado, é o início do crescimento mamário e caracteriza o começo da puberdade, por volta dos 17 anos. Já estão formados, Somente após a lactação atingem o desenvolvimento completo. Aqui eu pesquisei sobre a anatomia da mama, É composta por parede torácica, músculos peitorais, lobo mamário, mamilo, areola, ductos lactíferos, tecido adiposo, pele. Fiz uma pesquisa rápida sobre algumas doenças, algumas lesões na mama, Eu encontrei cistos mamários, nódulos sólidos, mamários benignos, dor mamária, leite empedrado, infecção na mama, fluxo papilar e pinta. Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a drenagem linfática relacionada às doenças da mama, Em primeiro lugar, o que é a drenagem linfática? A drenagem linfática é um procedimento utilizado para a retirada de um tecido purulento acumulado, que pode acontecer em alguns processos infecciosos da mama. A drenagem linfática ela pode ser dividida em 3 grupos: grupo central, grupo subclavicular e grupo interpeitoral. O grupo central ele possui de 3 a 4 linfonodos e ele situa-se na parte posterior do músculo peitoral menor. O grupo subclavicular ele possui de 6 a 12 linfonodos e ele situa-se na parte posterior e superior do peitoral menor. Já o grupo interpeitoral, ele possui de 3 a 4 linfonodos também, assim como o grupo central, e ele situa-se entre o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor. E agora, destacando aqui os tumores benignos da mama, como mostra aqui no slide ao lado, as principais patologias benignas da mama que apresentam importância cirúrgica, podemos destacar os processos inflamatórios, derrames papilares e tumores benignos. Vou falar um pouco só em relação aos tumores benignos agora, porque logo em seguida as meninas vão complementar com os demais. Os tumores benignos, eles representam um grupo heterogêneo de lesões que podem ser detectados pelo exame físico, ou pelo exame de imagem de mama, O caso de cirurgia não é a primeira opção. O caso de cirurgia vai ser quando for detectado um prejuízo estético de lesão ou quando for malignidade. E existem 3 tipos de tumores benignos, que são mais comuns. São 3. São os fibroadenomas, amartomas e lipomas. Os fibroadenomas, eles são tumores benignos. Geralmente, eles acometem mais mulheres jovens e negras. Eles apresentam-se como um nódulo regular, móvel e de crescimento lento. Já os amartomas, eles possuem um tecido gorduroso, glandular e fibroso. Esse é um tumor mais raro, É um tumor mais raro e ele pode ser diagnosticado através da mamografia de rastreamento. Já os lipomas são massas amolecidas, bem delimitadas e de vários tamanhos.
Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. As meninas agora vão complementar. Oi, meu nome é Cíntia. Vou estar falando um pouco agora sobre o derrame papilar, que é mais conhecido como fluxo papilar, que consiste na saída de líquido pela papila mamária fora do período de amamentação. Muitas mulheres ficam muito preocupadas com esses tipos de sintoma. Porém, na maioria das vezes, vamos estar lidando com uma situação benigna, que muitas vezes é fisiológica e não está relacionado ao câncer. Apenas alguns fluxos que são considerados como suspeito, que a secreção é praticamente de uma água cristalina ou sangue, que precisa de uma intervenção mais forte ou até mesmo de uma cirurgia. Existem três tipos de fluxo papilar. O primeiro é a galactorreia, que é a saída de leite por ambas as mamas. Geralmente as mulheres têm por conta de uma alteração hormonal. Isso acontece pelo aumento de prolactina ou pela diminuição de dopamina, que está relacionado à medicação, principalmente os sedativos e algumas vezes a alterações tireoidianas. Os outros dois fluxos papilares, eles são causados pelos ductos mamários. Esses ductos, eles são aqueles caninhos que levam o leite para fora durante o período de amamentação. E eles podem ter algumas outras alterações malignas ou benignas que podem estar causando o derrame. O segundo fluxo, que é chamado de fisiológico, é uma alteração normal do desenvolvimento humano. Algumas mulheres, principalmente aquelas que amamentam, têm uma dilatação nesses ductos, que é chamado de ectasia ductal. Quem tem essa ectasia, essa secreção ela pode acumular. E algumas pessoas acham importante na hora do autoexame, da higiene mamária, fazer uma ordenha papilar. E essa ordenha, ela não é aconselhada, porque ela pode causar microtraumas e ela ainda pode estimular ainda mais na produção de secreção. O fluxo que nos preocupa é o terceiro, que se chama fluxo suspeito, que sai uma secreção aquosa, água cristalina ou sangue, que sai por um único lado, por um único orifício da papila mamária e espontaneamente. Muitas vezes está relacionado a uma alteração do ducto que é chamado de papiloma. Dá uma imagem típica no ultrassom, muitas vezes, de um ducto com conteúdo sólido ou um cisto sólido, que é muito comum de se ver. A maior parte da papiloma ela é benigna, mas entre 5 a 10% pode acontecer de ter uma degeneração maligna. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as cirurgias conservadoras da mama. E para entrar nesse contexto sobre as cirurgias conservadoras, vamos conhecer melhor um pouquinho sobre a anatomia da mama, que é dividida em músculo peitoral, na pele, em lóbulos, mamilos, nos dutos e o tecido adiposo. As indicações desse tratamento conservador correspondem à grande maioria dos casos. Inicialmente, essa técnica era restrita apenas a tumores iniciais, a menos que a mama fosse bastante volumosa. Mas com as opções de tratamento sistêmico, essas possibilidades aumentaram, e nisso entram as três variáveis que se baseiam as cirurgias conservadoras da mama. Os resultados da cirurgia conservadora dependem basicamente de três variáveis. São elas: tamanho do tumor versus tamanho da mama. Essa relação é fundamental para o planejamento da cirurgia e não deve ser superior a 1/5. A localização do tumor. A localização do tumor pode comprometer o resultado estético da cirurgia. E, por último, a técnica, que é uma escolha da melhor incisão. Devem ser empregadas técnicas de oncoplastia para reconstruir a mama, garantindo segurança oncológica e resultado estético satisfatório. Além do desejo da paciente, os requisitos fundamentais para a cirurgia conservadora são a capacidade de realizar a ressecção do tumor com margens livres da doença e o acesso à radioterapia adjuvante. E nesse contexto entram as principais cirurgias, que são a tumerectomia, a setorectomia, a quadrantectomia, a mastectomia, as próteses, expansores e retalhos miocutâneos.
A tuberectomia consiste na ressecção total do tumor, sem a preocupação de se estabelecer margens de segurança. Nos casos de margens comprometidas, outra incisão pode ser indicada. E aí, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês verem, tem aqui a incisão acima do mamilo e aqui a segunda imagem é o pós-operatório, né? Com a cicatriz bem pequena, aparentemente na imagem. Já na setorectomia ou segmentectomia, elas duas se baseiam na remoção de todo o tumor com margens livres, sem ressecção da pele, e nos casos das margens comprometidas, a recisão para aplicação de margens está indicada. Na quadrantectomia, consiste basicamente na retirada do quadrante mamário, no qual se localiza o tumor com margens de segurança, juntamente com a boa parte da pele e da face muscular. Nessa imagem, na primeira imagem, mostra a cirurgia, né, o quadrante que é removido, e na segunda já mostra a reconstrução após a quadrectomia. E sempre que possível, recomenda-se associar o tratamento oncológico com os princípios estéticos terapêuticos, preservando assim a imagem e o simbolismo da mama. A mastectomia consiste na retirada de todo o conteúdo mamário. Ela é simples e consiste na remoção de toda a mama e da pele sobrejacente. Ela pode variar a técnica, preservando a pele da mama ou mesmo o complexo areomamilar. E em casos selecionados de mulheres com alto risco para câncer de mama, a mastectomia redutora de risco é modalidade cirúrgica, que pode ser indicada como preservação da doença, e as complicações mais frequentes são a necrose da pele, infecção, seromas e hematomas. E no caso da preservação do complexo areomamilar, há risco de sua necrose ser parcial ou total. E a reconstrução da mama foi desenvolvida com o objetivo de manter a estética e oferecer à mulher mastectomizada um novo sentimento de feminilidade. Ela pode ser realizada no mesmo tempo cirúrgico da mastectomia, imediata ou meses após a cirurgia, que seria a tardia. E todavia, a paciente deve apresentar condições clínicas adequadas, principalmente quando são utilizados retalhos miocutâneos. E o prognóstico dessa doença não piora com a realização da reconstrução, seja imediata ou tardia. E nisso entram as técnicas de reconstrução, que são utilizadas as próteses, os expansores e os retalhos miocutâneos. E falando agora um pouco sobre as próteses, que sem dúvida é a técnica mais simples de reconstrução, e ela consiste na colocação de próteses abaixo do músculo grande peitoral, para a cobertura melhor do implante. E a principal desvantagem das próteses é a simetria mamária. Já os expansores é uma técnica que pretende aumentar a quantidade do tecido na área mastectomizada, formando uma bolsa. Como vocês podem ver aqui, coloca uma bolsinha abaixo do músculo grande peitoral e durante a cirurgia ela é preenchida no pós-operatório com soro fisiológico, por meio de uma válvula integrada ao expansor. Ela é indicada quando não há tecido suficiente para recobrir o implante desejado. E o expansor ele pode ser definitivo ou temporário. E por fim, os retalhos miocutâneos, que são tecidos autólogos que proporcionam bons resultados estéticos e de efeito duradouro. Nesse procedimento, utiliza-se preferencialmente o músculo reto abdominal ou o músculo grande dorsal, e ele é indicado nas ressecções amplas, sem suficiência para fechamento adequado ou com sequelas de radioterapia na parede torácica. Caso a opção seja o músculo reto abdominal, pode não haver a necessidade de próteses de silicone. E nessa imagem, vocês podem ver que é uma paciente mastectomizada e ela já está toda marcada, né, aqui para poder fazer a cirurgia. E essa reconstrução do complexo areopapilar é parte importante do processo de reconstrução da mama. E diversas técnicas são descritas, e o mais comum é o uso de retalhos cutâneos locais. E pode sim haver complicações nessas cirurgias, como a formação de seroma volumoso, infecção da ferida, abertura da sutura, e qualquer uma dessas intercorrências podem levar à extrusão da prótese e prejudicar a reconstrução mamária.
Por isso é super importante que para essas cirurgias e também para outras, né, que o paciente esteja com sua saúde em dia. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo. Eu vou deixar um link de um vídeo que eu achei super interessante, que eu assisti, e eu tenho certeza que vai agregar bastante no nosso conhecimento. Obrigada! Bom, eu irei abordar agora sobre a abordagem axilar, dando ênfase na biópsia de linfonodo sentinela, linfadectomia axilar, quimioterapia, radioterapia, carcinoma in situ e seus tratamentos e na hormonoterapia. Biópsia do linfonodo sentinela. Realiza-se a identificação do linfonodo sentinela antes da cirurgia, com a técnica de infusão de destrina 500, com tecnício de 99 injetado na periferia do tumor ou na subderme sobrejacente. Após cerca de 1 hora, a leitura em gama-câmera é feita e o linfonodo é identificado. Durante a cirurgia, a identificação do linfonodo é guiada pelo probe, que permite um sinal sonoro e identificação no visor digital, quando reconhece a substância radioativa. Em casos específicos, pode ser utilizada a injeção subdérmica de azul patente no perioperatório, associada ou não a um marcador radioativo. É realizada a drenagem linfática manual da mama por alguns minutos e o linfonodo curado é identificado. Linfadectomia axilar. Geralmente, realiza-se uma incisão ao longo da borda lateral do músculo grande peitoral. O primeiro passo da cirurgia é a dissecção da face de Halsted no nível do ângulo formado no ápice da axila pelos músculos de pequeno peitoral e coraco braquial. A axila é sempre abordada do limite superior para o inferior. Em seguida, procede-se à identificação dos vasos subescapulares e do nervo torácico dorsal. Ocorre também a identificação do nervo torácico longo, que fica ao longo do tórax, sobre o músculo serrátil anterior. É importante que se isolem esses dois nervos, localizando a origem e a inserção, a fim de evitar possíveis lesões. Após esses procedimentos, procura-se isolar gordura e linfonodos, o que possibilita o completo esvaziamento axilar. Os carcinomas não invasivos da mama representam um largo espectro de lesões decorrentes da variedade de sua expressão anatômica e de história natural. São lesões com proliferação epitelial atípica, com crescimento limitado pela membrana basal do epitélio ductal ou lobular, sem evidências de invasão do estroma, mas com potencial de progressão para o tumor invasor. Entre 20 a 53% dos carcinomas in situ, CIS, não tratados progredirão para um carcinoma invasor em 10 ou mais anos. O CIS corresponde a 20% de todos os tipos de câncer de mama e o ductal in situ, CIDS, a 83% desses casos. O carcinoma lobular in situ, terminologia imprópria por trazer a ideia de malignidade, é considerado lesão de risco e não tumor propriamente dito. Geralmente é diagnosticado mediante a achado ocasional de biópsia ou peça de mamoplastia. O tratamento do carcinoma lobular in situ limita-se à ressecção local ampla e ao rastreamento de câncer de mama diferenciado. O CIDS é considerada a lesão de mais forte impacto clínico entre os carcinomas não invasores. Apesar da mastectomia apresentar indícios de cura em torno de 100%, a cirurgia conservadora é associada à radioterapia com ou sem hormonoterapia adjuvante. Radioterapia. O principal objetivo da radioterapia é o controle locorregional da doença. É indicada após o tratamento cirúrgico conservador, aquele que não retira toda a mama. A radioterapia pós-mastectomia é indicada em tumores localmente avançados, maiores que 5 cm, com infiltração de pele ou do músculo peitoral. A radioterapia paliativa é aplicada em metástases ósseas, cerebrais, massas retrobulbares, conglomerados de linfonodos, compressão de estruturas medula óssea e na cicatrização de lesões ulceradas e sangrentas. Tem ainda importante papel no controle da dor e nos casos de metástases ósseas. As complicações atribuídas à radioterapia podem ser agudas, em até 90 dias do início do tratamento, ou crônicas após 90 dias. As mais comuns é a radiotermite, caracterizada principalmente por eritema cutâneo nos casos leves. Podem evoluir para descamação, ulceração e necrose nos casos graves.
A quimioterapia pode ser administrada de 3 maneiras, como adjuvante, neoadjuvante ou paliativa. É uma fase muito importante do tratamento do câncer, pois parece ser o principal responsável por afetar a evolução natural da doença, como na redução da taxa de mortalidade. A quimioterapia adjuvante é definida como a administração de agentes citotóxicos, realizada após o tratamento cirúrgico primário para o câncer de mama, a fim de destruir ou inibir clinicamente as micrometástases. Quimioterapia no adjuvante é aplicada antes do procedimento cirúrgico em tumores localmente avançados e visa reduzir o volume tumoral, melhorando assim as condições de operabilidade e possibilitando cirurgias mais conservadoras. Avaliar em vivo a sensibilidade do tumor aos medicamentos e reduzir as metástases nodais e possíveis micrometástases. Sua principal indicação são tumores localmente avançados e tumores inflamatórios. A quimioterapia paliativa é indicada para tratar doenças com metástase à distância, com o objetivo de aumentar a sobrevida ou melhorar a qualidade de vida do paciente. A hormonoterapia consiste na utilização de substâncias que inibem ou diminuem a atividade dos hormônios endogênios sobre a mama. Está indicada para pacientes com tumores com receptores hormonais positivos e pode ser administrada de maneira adjuvante ou neoadjuvante. A hormonoterapia reduz a taxa de recidiva e de mortalidade pelo câncer e previne o câncer de mama contralateral. Várias substâncias podem ser usadas e as principais são SERM, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, tamoxifeno, raloxifeno e fulvestrano, letrozol, anostrozol e exemestano. Diante de qualquer lesão mamária, o primeiro passo é identificar as que estão sugestivas de neoplasia e definir o diagnóstico. A evolução do tratamento cirúrgico do câncer de mama representa a possibilidade de individualização, com menor morbilidade e menor impacto na qualidade de vida, sem comprometer a eficácia. Bom, pessoal, nosso trabalho chegou ao fim. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco sobre a abordagem axilar. Desde já agradeço